Tudo tanto! Saudações alvinegras, ou verde-amarelas, né? Como sempre agora durante a Copa do Mundo. Aqui os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o pós-jogo aí de Brasil 2-0 para cima da Sérvia, com 2 gols do Pombo Richarlison. Ê, maravilha! Estreamos bem, estreamos com o pé direito. Vamos trazer algumas informações relativas ao jogo, fazer a nossa análise e vamos começar falando do jogo, né? A primeira coisa, o Brasil estreou no estádio Lusail em Doha, no Catar, e o grande nome da estreia foi Richarlison, né? Que no primeiro tempo teve ali discreto, mas que estava lá com faro de gol para meter para dentro e no segundo tempo fazer os 2 gols do Brasil. A preocupação é o Neymar, que saiu de campo chorando, fazendo tratamento com gelo no tornozelo. Mas do Neymar a gente fala um pouco mais para frente. Vamos lá. Em princípio, a gente pode falar aí de várias coisas. Então vamos lá, vamos falar primeiro como foi o primeiro tempo. O Brasil começou com aquela escalação que já tinha sido previsto, que a gente trouxe no pré-jogo, né? Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandre, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison e Vini Júnior na esquerda. Então a escalação foi exatamente essa, o time entrou bem assim. E depois, no segundo tempo, teve a entrada aí do Fred no lugar do Lucas Paquetá, o Antony entrou no lugar do Neymar, o Gabriel Martinelli no lugar do Rafinha, o Gabriel Jesus no lugar do Richarlison e o Rodrigo no lugar do Vini Júnior. Então, todos os ex-jogadores do Santos participaram desse primeiro jogo. No primeiro tempo, o Brasil teve mais posse de bola, trabalhou um pouco tentando furar o bloqueio, mas a Sérvia estava bem encaixadinha na marcação. Eles tinham os 3 zagueiros atrás e uma linha de 6 que recuava, eles jogavam bem compactos, assim, as linhas eram bem próximas, assim, você vendo o campo, você via que era tudo bem próximo, né? Tinha um centroavante mais à frente, né, o Mitrovic, mas o resto do time era mais fechadinho, daí tinha jogadores bem abertos para dar amplitude, mas que só iam quando tinham suas possibilidades, quando o time estava mais na boa. O que dá para ser aproveitado por seleções que tiverem uma qualidade melhor contra o Brasil. Então, quando o jogador fica mais aberto, ele conseguiu aproveitar algum espaço. Mas contra a Sérvia, o Brasil conseguiu ter uma atuação relativamente segura. A Sérvia marcou forte e fez algumas faltas também para parar o Brasil em alguns momentos, assim. Então já teve jogador, o zagueiro deles levou cartão já logo no começo para fazer 2 faltas seguidas no Neymar. A segunda foi bem mais dura. Teve jogadores aí fazendo falta e também outros jogadores do Brasil tentando dar uma segurada no ímpeto aí do Brasil. Principal válvula de escape do Brasil no primeiro tempo foi Vinícius Júnior. Então, quando eu dava a bola para o Vinícius Júnior, ele ia para cima e estava jogado. Teve algumas jogadas na direita com o Rafinha, inclusive o lado direito do Brasil no primeiro tempo foi o mais acionado assim de jogadas, mas eram jogadas um pouco mais fixas, assim, mais conservadoras, né? Não foram tão intensas quanto o Vini Júnior indo para cima da marcação. Mas teve boas jogadas também por ali, tá? Então, o primeiro lance de perigo do Brasil, o Neymar cobrou um escanteio bem fechado e foi direto. O goleiro deu um soco, a bola foi para escanteio de novo. E Paquetá e Rafinha pela direita fizeram 2 oportunidades e teve uma que foi uma tabela bem boa. O Rafinha estava de frente, chutou bem fraquinho em cima do goleiro, sabe? Foi um pouquinho triste. E poucos riscos, assim. Então teve acho que 2 bolas ali da Sérvia. Teve um cruzamento que o cara cabeceou para fora, que o Danilo pulou junto com ele acabou cabeceando para fora. E teve um outro cruzamento que o Alisson pegou e o jogador ainda deu uma cutucada no Alisson, sabe? Foi falta. Então, assim, mas bem limitado, assim, do que eles conseguiram fazer, que deu algum, alguma criação, sabe? E no segundo tempo, o que pareceu do primeiro tempo? Que o Brasil estava ansioso, que o Brasil estava nervoso com a estreia, sabe? Aquela coisa de tão ansiosa, a gente queria jogar, faz tempo que a gente está pensando em Copa do Mundo e estamos treinando para isso, estamos chegando, aquela loucura. Então, muitos erros simples, assim, sabe? Aquelas bolas do Rafinha ali que ele estava perdendo é coisa que normalmente não se perde, mas o Brasil se encontrou para o segundo tempo. Acho que o Tite deu uma acalmada na galera, deu algumas instruções ali relativas a posicionamento, como que a gente ia criar, e o Brasil criou mais já logo de cara, já foi para cima. Então, na primeira chance já teve o Rafinha, ele roubou a bola, só que chutou em cima do goleiro também, sabe? Não conseguiu finalizar legal. O Rafinha parecia estar bem ansioso em questão de finalização, principalmente.
E ainda teve um chute de longe do Alexandre que acertou a trave, cara. E quando você vê o ângulo da câmera que pega por trás, ainda tem uma bandeira do Santos no fundo, cara. Como seria bom sair esse gol pra gente comemorar ainda mais, né? Mas aí logo um pouco depois teve a jogada, né? Então o Neymar fez a jogada individual pelo meio, foi levando, ingressou na grande área e quando ele desequilibrou, o Vinícius Júnior meteu um chute cruzado, o goleiro rebateu para o meio da área e no meio da área o Richarlison deu aquele toque para dentro. Foi muito estranho, foi tipo, um chute meio torto, assim, mas foi, sabe? Entrou e beleza. Aí tirou o peso, o Brasil estava dominando o jogo e continuou, sabe? Então ali o Brasil deu uma tranquilizada e tentou jogar um futebol mais seguro, o que aconteceu. E aí no segundo gol o Vinícius Júnior fez a jogada pela esquerda, fez o cruzamento. O Richarlison dominou mal, assim, a bola subiu saindo dele, cara. Mas aí ele fez uma coisa que é dele. Ele girou e meteu um voleio lindo pro gol, cara. Lindo, lindo, lindo. Foi um baita de um golaço, galera. Por mais que o domínio tenha sido errado, o gol, o resultado final, a jogada, a plasticidade, incrível, cara. Espetacular. E aí, depois teve algumas trocas, o Brasil continuou no ataque, o Brasil continuou pressionando, e foi legal, sabe? Tipo, o Brasil em cima, e o Brasil teve mais chance de fazer o terceiro do que a Sérvia de fazer o primeiro, sabe? Então, foi legal, assim, você ver também outros jogadores dando outras dinâmicas diferentes, vendo que o Brasil tem opções, sabe, para fazer essas trocas e manter o nível. Até pelas questões físicas, né? É um torneio curto, que não dá tempo de recuperar, então é bem interessante a gente ver que o Brasil tem opções de qualidade, sabe? Seja para quem entrar, para quem sair. Dificilmente a gente tem um jogador que baixa o nível e não entrega um nível semelhante ao jogador que hoje é titular, sabe? Isso é muito legal. Aí no finalzinho a Sérvia tentou um pouco mais, mas não teve tanto perigo assim. E na segunda-feira vai ter a próxima rodada, às 7 horas da manhã de Brasília vai ter Camarões e Sérvia. São os dois times que perderam no grupo, né? Então, ganhar ou ganhar para eles, né? Para ter chance aí de classificar ainda. E Brasil e Suíça fazem o jogo dos líderes às 13 horas. O Brasil e a Suíça, os dois têm 3 pontos, mas o Brasil tem saldo 2 contra saldo um da Suíça, que fez só 1-0 em Camarões, né? Para esse jogo, vamos falar das atuações primeiro. Então, a gente tem aqui. O Alisson foi seguro, mas foi. Cara, ele não fez grande coisa, ele saiu um outro cruzamento, participou mais tocando a bola do que qualquer outra coisa. Então, nenhuma das 4 finalizações que a Sérvia teve no jogo foi para ele, sabe? Então, não foi testado, ele assistiu o jogo. O Danilo foi bem no jogo, né? Então, o Danilo conseguiu marcar bem, conseguiu fazer a função dele bem, sabe? Então, teve uma cobrança de escanteio que ele conseguiu tirar, que poderia ter sido gol de empate da Sérvia. E assim, o que pode se ler é que talvez ele pudesse apoiar um pouco mais, mas dentro do desenho tático, do que o Tite faz, das coisas que ele espera do lateral, que é um jogador que joga mais por dentro e cria mais, ele trabalhou bem e fez tudo certinho, sabe? Foi um jogador que cumpriu bem taticamente. Depois a gente tem ainda a atuação do Marquinhos, que foi sóbrio, é um cara que, assim, dá muita tranquilidade, sabe? E ele não arriscou tanto passes, assim, que é uma das características dele, né? De dar umas enfiadas e tal. Mas ele não precisou. Foi um jogo também que, como o outro time jogou muito fechado, muito marcadinho, assim, também não tinha tanto espaço, assim, para ele fazer esse tipo de jogada. Aí depois a gente teve o Thiago Silva, que jogou muito bem, muito bem. O Thiago Silva se destacou, sabe? O capitão foi bem nas antecipações, precisou dividir o combate direto, saída de bola também, conseguiu ainda dar um passe incrível para o Vini Júnior no primeiro tempo, sabe? Que parou no goleiro, mandou bem exato o Thiago Silva. O Alexandre, a gente pode falar que é a mesma coisa do Danilo, sabe? Aquela coisa assim, ele foi super bem, foi bem no jogo aéreo, boas jogadas também quando precisou, tal. Teve ainda o chute que foi na trave. Então, assim, eu diria que o Alexandro talvez tenha sido, sei lá, um quarto de degrau melhor que o Danilo, até por conta do chute na trave. Aí o Casemiro, que jogou muita bola, sabe? Muito bom na marcação, bom no jogo aéreo, eficiente quando precisou criar, aparecer mais no ataque. Teve passe para o Neymar no primeiro tempo, teve lançamento para o Rafinha.
Teve chute de fora da área, sabe? Carimbou o travessão ainda no segundo tempo, sabe? Cara, o Casemiro jogou muita bola, cara. De verdade, foi um jogo muito bom. O Lucas Paquetá jogou bem, sabe? Então no começo do jogo estava um pouco afobado, mas depois se soltou, conseguiu encontrar passes, trabalhou bem com o Rafinha na direita, sabe? Inclusive deu uma enfiada de bola pro Rafinha, que o Rafinha perdeu o gol. O Fred entrou bem no segundo tempo, entrou para ajudar a segurar o resultado e cumpriu bem o papel dele, não apareceu tanto, mas também o jogo já estava meio resolvido. O Neymar se mexeu bastante entre as linhas, que era uma coisa que o Tite pedia, que a gente falou no pré-jogo, e ele só que ele foi muito caçado, ele foi o jogador mais caçado da primeira rodada de toda a Copa. Pelo site da FIFA, ele sofreu 9 faltas. Então, o segundo atleta, o que ficou em segundo, se não me engano, sofreu 5. A gente já vai ver quando for falar da lesão. E o Antony entrou no lugar dele, primeiro começou na ponta esquerda e depois que o Martinelli entrou, mudou de lado, daí foi para a direita. Ele meteu um elástico quando ele estava pela esquerda, daí mandou o chute por cima. Cara, gostei, assim, sabe? Tipo, é um jogador que pode ajudar bastante, assim. O Rafinha talvez tenha sido assim dos jogadores que começaram o jogo, o que hum, sofreu mais ali na frente mesmo na hora de decidir. Ele fez algumas boas jogadas, mas as finalizações acabaram minando um pouco a qualidade dele. E finalizou mal, aí também teve no segundo tempo uma boa oportunidade, foi em cima do goleiro e ajudou, né, a largar a defesa da Sérvia na recomposição sem a bola, voltou bastante para ajudar na marcação. O Martinelli entrou no finalzinho, então ficou sem nota. O Richarlison, sem nota, assim, né, pelo Globo Esporte, né, também não teve muito tempo para mostrar muita coisa. O Richarlison foi o cara que decidiu o jogo, né? Então, no primeiro tempo ele quase não foi acionado, ficou ali meio preso, mas no segundo tempo, espetacular, sabe? Ele chega a 19 gols em 39 jogos com a camisa da seleção. Ele assume a artilharia do Brasil nesse ciclo de Copa. Foram 9 bolas na rede nas últimas 7 partidas. Média acima de 1 gol por jogo. E ele acabou com um jejum de 3.076 dias da camisa 9 canarinho em mundiais. Sabe? Então, desde 2002, o Galvão Bueno falou que desde 2002 um camisa 9 não fazia gol na estreia do Brasil. E o Richarlison fez 2, né? Espetacular. E o Gabriel Jesus jogou 11 minutos, participou da partida, deu 7 passes, mas acertou todos também, sabe? E não teve chance de finalizar. Vini Júnior foi o jogador que apareceu para cima, fez drible, deu arrancada, deu finta, sabe? O jogo parecia que estava tranquilo com a camisa do Brasil. Ele e o Neymar tomaram algumas decisões erradas, às vezes eles prendiam a bola, não conseguiam encaixar, sabe, a jogada, assim, mas depois do intervalo o Vini Júnior cresceu e participou dos 2 gols, né? Tanto no primeiro chute que deu rebote para o Rafinha, quanto no passe para o segundo gol aí. O Rodrigo foi um jogador que começou na ponta esquerda e depois foi para o meio para mostrar versatilidade. E tentou 12 passes, acertou os 12 e ainda deu 2 dribles. Entrou bem também o Rodrigo, fez um jogo bom para quem jogou menos tempo aí. Sobre o Neymar, ele saiu aos 34 minutos do segundo tempo e iniciou o tratamento com gelo no tornozelo. Ele teve muitas dores e foi visto chorando pelas imagens exclusivas das câmeras lá da TV Globo. E os jogadores do banco de reserva consolaram o camisa 10 da seleção. Após o jogo, ele foi para o vestiário mancando bastante. Tá fazendo tratamento, mas em princípio, se o Neymar tiver aí dúvida para esse jogo contra a Suíça, eu acredito que com as opções aí que o Tite levou para a Copa, talvez a gente não precise nem se preocupar tanto, sabe? De repente deixar o Neymar no banco e talvez entrar só se o jogo tiver pedindo assim no segundo tempo, ou então se ele realmente tiver mal, preservar ele para uma eventual decisão aí contra Camarões, porque se o Brasil empata com a Suíça, os dois times ficam com 4 pontos, e aí eles também dependem do resultado de Sérvia e Camarões, né? Então, assim, se Sérvia e Camarões empatam, o outro time ganha, vai para a última rodada dependendo só de si, ganhando o jogo com certeza leva. Então a gente tem que pensar bastante coisa nesse sentido. Para falar do Neymar, né? Então, como eu disse, né? Foi o jogador que mais sofreu que qualquer outro atleta. Para vocês terem uma ideia, o Gavi da Espanha sofreu 5 faltas e foi o segundo da lista. E o Neymar sofreu 9, né? Então, com 4 faltas, tem aí o lateral Hakimi do Marrocos, que é o jogador do PSG,
o Mason Mount na Inglaterra, o Eden Hazard da Bélgica e o Gareth Bale do País de Gales. Isso em terceiro lugar aí no número de faltas mais sofridas. E um destaque aqui para a gente falar que o Thiago Silva, nosso capitão, bateu um recorde. Ele, com 38 anos, se tornou o jogador mais velho a entrar em campo pela seleção brasileira em partidas de Copa do Mundo. Ele deixa para trás jogadores históricos, o lateral direito Djalma Santos, que tinha 37 anos e 4 meses na Copa de 66, Copa da Inglaterra, e o Nilton Santos, que tinha 37 anos e 14 dias na Copa de 62, quando o Brasil ganhou em cima do Chile. Então, legal saber isso, né? Ver esse tipo de coisa, ver essas informações. Para finalizar, passando aqui rapidamente. Grupo A, Holanda e Equador são os líderes, com 3 pontos cada um. Senegal e Catar estão com 0 pontos. Grupo B, Inglaterra tem 3 pontos. País de Gales e Estados Unidos, 1. Irã tem 0. No grupo C, Arábia Saudita é líder com 3 pontos. Polônia e México tem 1 ponto cada seleção e a Argentina tem 0. No grupo D, a França é líder com 3. A Tunísia e a Dinamarca têm 1 e a Austrália está com 0. No grupo E, a Espanha e o Japão, os dois têm 3 pontos. A Alemanha não tem nenhum ponto e a Costa Rica também não. E no grupo F, a gente tem a Bélgica líder com 3 pontos, a Croácia e o Marrocos com 1 ponto e o Canadá com nenhum. No grupo G, Brasil e Suíça com 3 pontos, Camarões e Sérvia com nenhum. No grupo H, Portugal com 3, Coreia do Sul e Uruguai que empataram com 1 e Gana com 0. Na artilharia, Richarlison, Ferran Torres da Espanha, Saka da Inglaterra, Taremi do Irã, Ener Valencia do Equador e Giroud da França com 2 gols. São os artilheiros aí temporários aí da Copa do Mundo, estão na cabeça aí nas lideranças. Para fechar, próximos jogos, como eu falei antes, Camarões e Sérvia às 7 de Brasília na segunda-feira e à 1 da tarde, horário de Brasília, Brasil e Suíça, os dois líderes, para ver aí se um deles desponta, desgarra e consegue aí já encaminhar a classificação. Esperamos que seja nós. Muito obrigado para você que assistiu o nosso vídeo até o final. Curta, comente, compartilhem, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Eu quero saber o que vocês acharam aí da atuação do Brasil, principalmente por uma estreia. O Brasil normalmente começa muito nervoso em Copas e se solta, e parece que o Brasil soltou durante o jogo, né? Parece que no segundo tempo já voltou mais tranquilo e o gol estava amadurecendo, sabe? Em algum momento dava para sentir que o gol ia sair. Então digam pra gente o que vocês esperam também para o próximo jogo aí também de Brasil e Suíça. Um grande abraço a todos e para cima deles. Até mais.